Olá, quarto período! Voltei com um projeto integrador e vocês não vão acreditar e nem eu estou acreditando. O nosso projeto integrador deste quarto período vai ser voltado para matemática. Gente, nós vamos fazer um projeto super bacana, todo voltado para essa disciplina que costuma ser o terror dos estudantes, mas que nós vamos transformá-la no amor de todos, inclusive meu e de vocês. E nós vamos começar falando um pouquinho da história da matemática. Então, gente, como que surgiu a matemática? Ela surgiu da necessidade que o homem sentiu em lidar com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo precisava medir a distância entre as fontes de água. Ele precisava saber se ia ser capaz de capturar um animal, né? E para isso ele precisava calcular. Mais tarde, a partir do momento em que ele se tornou sedentário, ou seja, ele passou a mudar de lugar, né, para poder buscar alimentação e sobrevivência, ele precisava saber a quantidade de alimentos que ele ia precisar comer. Né? Ele também tinha que entender como e quando aconteciam as estações do ano, porque isso iria indicar para ele a época que ele iria conseguir plantar e depois colher. Então, gente, no mundo ocidental, né, que é o mundo que nós conhecemos aqui, a matemática tem a origem dela no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3500 antes de Cristo. Olha quanto tempo tem isso. Esses dois impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição. Sabem para quê? Para cobrar impostos. Olha só que coisa horrorosa. Naquela época, né, os imperadores já tiravam dinheiro da população. E aí eles precisavam medir o tanto de dinheiro que eles iam cobrar, né? Mas eles precisavam também organizar o plantio e a colheita, construir prédios, né, casas, edificações. O Egito é famoso pelas suas pirâmides, né? E outros povos da América, como os incas e os astecas, também criaram sistemas de contagem muito sofisticados, com os mesmos objetivos dos impérios, né, do Antigo Egito e o Império Babilônico. Então, vamos começar a ver um pouquinho da matemática no Antigo Egito. A história do Egito está muito ligada ao rio Nilo, porque o Egito ele é cortado pelo Nilo e o povo precisava aproveitar a cheia do Nilo, porque o rio Nilo, quando tinha a cheia, ele irrigava as margens e as margens ficavam muito férteis. Ali é que se desenvolveram modelos para determinar o tamanho das terras. Né? Eles usavam partes do corpo humano para estabelecer medidas. Então, eles mediam com o pé, com o braço, com o antebraço. Eles elaboraram uma escrita. Cada símbolo correspondia ao número 10 ou a múltiplos de 10. Importante lembrar que esse sistema foi feito correspondendo aqui aos 10 dedos que nós temos nas mãos. Então, eles usavam isso para medir. Então, gente, aqui a gente tem um modelo de sistema de numeração egípcio. Olha, o 1 é um traço vertical, o 10 semelhante a uma ferradura, o 100 é uma corda, parece o arroba hoje, tá vendo? Invertido. O 1000 é a flor de lótus, e aí vocês podem ver. Eles empregavam a matemática para observar os astros, criaram calendários que a gente usa hoje. A partir do movimento do Sol e da Terra, eles distribuíram os dias, gente, em 12 meses, 365 dias. Os egípcios estabeleceram que um dia tem duração aproximada de 24 horas. Isso tudo há milhares de anos atrás. Isso é muito impressionante, sabe? O Império Babilônico também não foi diferente. A matemática na Babilônia, ela está ligada à necessidade de controlar os impostos. Os babilônicos, eles não usavam o sistema decimal, porque eles não usavam só os dedos da mão para contar. Eles usavam as falanges da mão direita e continuava a contagem da mão esquerda, e aí contabilizava até 60.
Cada ossinho, gente, da mão, eles contavam como 10. Olha que coisa mais interessante. Esse sistema, ele é chamado sexagenal e ele é a origem da divisão das horas e dos minutos em 60 partes. Até hoje, a gente divide 1 minuto por 60 segundos e 1 hora por 60 minutos por causa dos babilônicos. Esse era o sistema de numeração babilônico. Olha que legal os desenhos, né? As primeiras escavações do século XIX encontraram na Mesopotâmia tábuas feitas de argila com essas escritas que são chamadas cuneiformes, que datam da primeira dinastia da Babilônia, 1800 a 1500 a.C. As tábuas eram usadas para expressar cálculos e números até o período grego, que foi de 600 a 300 a.C. Olha que bacana, observem os desenhos para vocês verem que eles têm todo um significado, tá vendo? Vai juntando um no outro e vai aumentando as dezenas. Na Grécia, a matemática englobou o período do século 6 a.C. até o século 5 depois de Cristo. Os gregos usavam a matemática para fins práticos e também para fins filosóficos. Para os gregos, um dos requisitos para estudar filosofia era saber matemática, especialmente a geometria. Eles faziam teorias a respeito da natureza dos números, classificando os números em pares e ímpares, primos e compostos, números amigos e números figurados. Desse jeito, eles conseguiram fazer da matemática uma ciência com teoria, com princípios, e vários matemáticos gregos criaram alguns conceitos que a gente aprende até hoje. Por exemplo, teorema de Pitágoras, teorema de Tales, né? Até hoje a gente estuda isso. Na Roma antiga, os romanos continuaram a aplicar as descobertas dos gregos em suas construções. E aí eles fizeram aquedutos, que eram aquelas pontes enormes sobre os rios, a rede de estradas de Roma, a cobrança de impostos deles. E os números romanos eram simbolizados por letras. E o método de multiplicação deles facilitou o cálculo de cabeça. Hoje, os números romanos são usados em capítulos de livros e para indicar séculos. Esse é o sistema de numeração romano que a gente conhece porque a gente usa. São simbolizados por letras, né? E você pode encontrar isso aqui em vários livros. Bom, na Idade Média, durante o período conhecido como Alta Idade Média, a matemática foi conhecida como superstição. Não era um campo valorizado pelos estudiosos, mas isso tudo se modificou a partir do século XI, né? Então, em vez de ser a Idade das Trevas, como é conhecido, nesse período os homens continuaram a produzir conhecimento. Um dos matemáticos mais conhecidos dessa época foi um persa com esse nome, gente, que eu vou ousar falar, Al-Khwarizmi. Olha que nome bonito. Se não for assim, gente, vai ficar sendo, porque eu não sei ler árabe, nem persa, né? E ele traduziu obras de matemática dos hindus e popularizou entre os árabes os números que a gente escreve hoje. Há uma crença de que os comerciantes árabes apresentaram esses números aos europeus com comércio, né? Porque eles vendiam para a Europa. E aí, eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é o seguinte: muitas pessoas dizem que a nomeação dada aos símbolos diz respeito a questões relacionadas à geometria, baseando-se no estudo dos ângulos. Os números são considerados símbolos. E ao longo da história, eles foram sendo aperfeiçoados, chegando a essa imagem que a gente conhece hoje. A escrita de cada número, na sua forma padrão, sem implementação gráfica nenhuma, foi associada à geometria. Então, seria isso que eu vou mostrar para vocês. Olha, o número 1 possui um ângulo. O número 2, 2 ângulos. O número 3, 3 ângulos. O número 4, 4 ângulos. E assim sucessivamente até o número 9. O 0, ele não possui nenhum ângulo. Olha que legal, né? Bom, chegando na Idade Moderna, foram estabelecidos os sinais de adição e subtração.
Antes, as somas eram indicadas pela letra P da palavra latina plus. E a subtração era sinalizada pela palavra minas. E mais tarde, sua abreviação mus com um traço em cima. A matemática acompanhou as mudanças que as ciências passaram no período que foi conhecido como Revolução Científica. Um dos grandes inventos foi a calculadora, que facilitou a vida de todo mundo, graças a Deus, né? Mais tarde, um francês chamado René Descartes contribuiu para aprofundar a geometria e as reflexões dele ficaram num livro chamado Discurso do Método, né? E mais tarde ainda veio Newton, Isaac Newton, aquele que conta a lenda que ele estava debaixo do pé de maçã, a maçã caiu na cabeça dele e ele falou, olha, isso é uma gravidade, e ele criou a lei de Newton. Bom, na idade contemporânea, com a Revolução Industrial, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. Né? Indústrias, universidades, tudo isso virou um campo de estudo. Na álgebra, os matemáticos se debruçaram nas equações, o Einstein reformulou o que se entendia como física, e aí a teoria da relatividade supôs uma nova perspectiva sobre espaço, tempo, até sobre o ser humano. Qual é a influência da matemática no cotidiano? Gente, a matemática está presente em todo o nosso dia, das tarefas mais simples às tarefas mais complexas. Se você está fazendo uma compra no supermercado, você está usando matemática. Se você está aplicando um grande investimento financeiro, você está usando matemática. Então, quando você acorda, todo o seu dia é regido pela matemática. Você tem hora para levantar, para sair da cama, tomar banho, trabalhar, ir na academia e assim por diante. Gente, claro que eu estou falando de um dia normal, sem pandemia e sem quarentena, né? Mas isso é possível graças aos números, porque te permite saber as horas e contar essas horas. Quando você faz uma refeição, você está usando a matemática, você está usando proporção. Você sabe que se comer demais, vai sentir mal. Se comer de menos, vai ficar com fome. Então, você precisa saber a quantidade de alimento ideal para você. Sabe quem te ajuda nisso? A matemática. Quando vai no supermercado, você vai usar seu conhecimento em cálculo para saber quanto dinheiro você tem, quanto você pode gastar. E até se você estiver usando calculadora, você tem que ter um conhecimento mínimo em matemática com operação básica, por exemplo. Mesmo assim, o que acontece com a matemática? Ela é temida e detestada por boa parte das crianças e jovens em idade escolar. Por quê? Porque a disciplina exige um alto grau de comprometimento com o estudo e exige uma boa capacidade de raciocínio lógico. A maior dificuldade, gente, para estudar e aprender matemática nem sempre são os conceitos. Muitos alunos conseguem fazer operações como adição, subtração e multiplicação. Outros conseguem resolver problemas simples quando são interrogados fora do contexto escolar. A maioria da dificuldade encontrada na matemática, na verdade, é psicológica e não um problema de aprendizagem. Por quê? Porque muitos acreditam que matemática é coisa de gênio, de pessoa muito inteligente, com uma capacidade acima da média. Um outro problema é a forma como a matemática é ensinada nas escolas, totalmente descontextualizada. Quando você começa a estudar um novo conceito, é muito importante buscar compreender, saber por que você está estudando, qual a importância dele, qual a aplicação prática dele. Então, estudar a história da matemática pode abrir sua mente. Prepare-se que nós vamos fazer isso. Muitas vezes, matemática não faz sentido para nós porque a gente não consegue ver a aplicação concreta para o que nós estamos aprendendo. Ou porque nós achamos que um certo conceito não serve para nada, porque ele não faz parte do nosso dia a dia. Mas, na verdade, todos os conceitos matemáticos fazem parte da vida que a gente tem. E eles estão em todos os lugares à nossa volta. Mas é só quando a gente consegue entender isso que a gente percebe a importância que a matemática tem para as diferentes ciências, para a sociedade como um todo. Então, meninos, o nosso objetivo nesse projeto integrador que vamos trabalhar na matemática é
nós, em primeiro lugar, aprendermos a gostar da matemática e aprendermos que ela faz parte do nosso dia a dia e que sem ela muitas coisas seriam mais difíceis para nós. E em segundo lugar, fazer com que nossos alunos também entendam isso e também gostem da matemática. Então, conto com vocês, né? Nós vamos ter um excelente semestre matemático, tá? Um beijo grande e até a próxima aula.